Olá a todos, meu nome é Mário, sou professor de Geografia do Ensino Fundamental dos anos finais e hoje vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos na aula anterior, para estudar sobre a influência da Rússia na geopolítica. É um tema presente, né, atual, e a gente vai voltar a discutir como parte do primeiro bimestre, né, essa aula que a gente iniciou. Já fizemos alguma discussão, meus alunos, mas temos que dar continuidade e fazer esse aprofundamento mais sobre esse assunto. Na questão de avaliar o papel da Rússia, né, nas tensões e conflitos na Eurásia, e também discutir os impactos das guerras, né, na Ucrânia e na Geórgia para a geopolítica regional. Como já falamos anteriormente, né, a Rússia ela busca preservar a sua influência na Eurásia, né? Com isso, através de alianças políticos militares, organizações de tratados de segurança coletiva naquela região e também com a dependência energética da Europa, né, do gás russo. Com isso, a Rússia também investe em desinformação, né, em mídias e redes sociais para tentar conquistar a sua própria população, né, em apoio à guerra. E dessa forma, ela também procura apoiar alguns regimes autoritários naquela região. Sabemos que a expansão da OTAN e aos limites russos, né, provocou essa discussão sobre a guerra. Sobre a guerra. Por quê? A partir do momento que a OTAN expandiu-se, né, para o leste europeu após a Guerra Fria, despertou algumas reações da Rússia. A Rússia passou a considerar a OTAN como uma ameaça à sua segurança, né? Acusando sobre quebra de acordos informais, né, no pós-Guerra Fria também, aí passou a aumentar a sua militarização e as tensões nas suas fronteiras. A relação entre Rússia e União Europeia, né, são marcadas por interdependência econômicas e também tensões políticas, né, como os conflitos da Ucrânia e na Geórgia, né, sanções econômicas da União Europeia, da Eurásia, e também a divergência sobre os direitos humanos e a democracia, com impactos na redução do comércio, né? A União Europeia busca por novas fontes de energia e endurecimento diplomático, em função das ameaças que a Rússia tem feito, né, em relação a esse tema. A Rússia ela começou a achar que a OTAN, achar não, né, na verdade, ter certeza que a OTAN representa uma aliança militar ocidental. Como nós vimos, né, anteriormente, lemos esse material com atenção e já discutimos, falamos sobre esse tema em sala de aula. Então, esse conflito da Ucrânia, que é o que nós vivenciamos hoje, foi devido a essa questão da aproximação da Ucrânia, né, com o Ocidente, principalmente a União Soviética e a OTAN, e a anexação da Crimeia em 2014. E isso tudo, né, foi vindo desde de épocas e épocas, né, de tempos em tempos, e acabou que a Rússia, em relação a esse tema, acabou decretando a guerra em 2022. Né? E essa guerra também passou a ser no campo de uma guerra comercial energética, né, pela energia daquela região, porque a Rússia, sendo detentora do gás natural, deixou de fornecer para a União Europeia. E, no entanto, né, a União Europeia também passou a tentar controlar o preço, né, do petróleo russo naquela região. Então, houve todo esse desentendimento, né, e esse conflito foi gerando essas situações. E, por fim, esse conflito passou por várias fases, como a tentativa da Rússia também, na invasão, tentar tomar Kiev como justificativa de poder. Só que, no entanto, não deu positivo até esse momento, né? E a Ucrânia, com isso, acaba enfrentando uma grave crise humanitária, também com a destruição de refugiados, né, e a escassez de energia e alimentos na região. Sabemos que a Rússia está sob o comando de Vladimir Putin e a Ucrânia sobre o comando de Vladimir Zelensky.
né? Como já também temos conhecimento na aula anterior que nós falamos sobre esses dois presidentes, né? E é um embate político daquela região. A Ucrânia também começou a recrutar, né, alguns, incluindo brasileiros, com promessas de ganhar um bom salário, alto salário e levar para a guerra também, né? Algumas pessoas se dispuseram a lutar a favor da Ucrânia. No entanto, infelizmente, né, tivemos brasileiros também perda de vidas, né, nessa situação em relação ao conflito e no qual as famílias sofrem o luto até hoje. Então, dessa forma, a gente vai estudar sobre essas outras questões da Rússia, né? E o focando mais recentemente nesse conflito da Ucrânia. E eu gostaria que vocês se reunissem em grupo, né? Montassem grupo de 5 pessoas, cada grupo, e que nós iniciaremos uma outra discussão, né? Para tentar entender todo esse contexto sobre a guerra, que é sobre os deslocamentos populacionais, a instabilidade política, o aumento das tensões naquela região, né? A crise energética e alimentar, os impactos na economia global, o reposicionamento das alianças, né? Que reavaliam essas parcerias. E a nova configuração da europeia e o papel da OTAN. Então os grupos vão se reunir, vão escolher, né, um desses temas e vão elaborar um trabalho mais aprofundado sobre isso, para que nós possamos, na próxima aula, continuar discutindo esse assunto. Tá bom, meus alunos? Agradeço. Por hoje é só e até a próxima aula.